Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui mais um dia, trazendo a palavra de Deus, trazendo a Torá. Nós estamos no dia 12 de maio de 2022 e, como de costume, a minha proposta aqui é trazer a palavra de Deus, trazer a luz por meio da Torá. Quando nós aprendemos e estudamos a palavra de Deus, com toda certeza, nós estamos trazendo luz para as nossas vidas e nos enquadrando e nos encaixando dentro da vontade do Eterno, o nosso Deus, o Criador da Bíblia. Quando nós estamos em contato com a sua palavra, nós passamos a conhecê-lo de modo eficaz e realmente passamos a viver uma vida prazerosa com Deus aqui na terra. Queridos, para quem não sabe, nós estamos estudando o livro de Gênesis e já estamos terminando o livro de Gênesis. Hoje nós vamos entrar aqui, dar continuidade no capítulo 48 do livro de Gênesis. Estamos estudando a Parashá Vayeri, que é a última Parashá, que é a última porção do livro de Gênesis. Então hoje nós vamos entrar aqui nos últimos dias da vida de Jacó e vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Vamos ler o texto, vamos entender o texto e posteriormente eu vou tirar algumas lições dessa porção e nós vamos aplicar nas nossas vidas diárias para que de fato nós venhamos a servir a Deus de modo correto e de modo eficaz. Queridos, o livro de Bereshit, no capítulo 48, o livro de Gênesis, capítulo 48, vem e nos informa que a família de José, a família de Jacó, eles descem para o Egito devido a todo aquele contexto da fome que houve em todo o mundo. Então as pessoas iam até o Egito para comprar alimento, para se manterem vivas, devido àqueles 7 anos de fome e seca de modo global. É isso que nos informa a palavra de Deus, a Santa Torá. E nesse contexto, a família de Jacó, a família de José, eles vão até o Egito e passam a habitar ali no Egito com o cuidado do Yosef em cima da sua família. Então, só para você se localizar na história, houve uma fome na terra e o Jacó vai até o Egito com toda a sua família e passa a habitar ali na terra do Egito. A Torá nos informa que o Jacó, o nosso patriarca, ele vive os seus últimos 17 anos na terra do Egito. Quando nós entramos aqui, queridos, em Bereshit, capítulo 48, em Gênesis 48, vem a Torá e nos informa que o Jacó, ele está muito debilitado, ele está enfermo, ele está de cama, de acordo com Gênesis 48, versículo 1. A informação que nós temos é que o Jacó ele não está bem, ele está doente, e isso é notório quando nós lemos aqui o versículo de número 1. E nesse sentido nós começamos a perceber aqui no capítulo 48 do livro de Gênesis, que o Jacó, ele vai ter um momento para abençoar os seus filhos, para abençoar os seus netos. A informação que temos é que alguém, de acordo com a Torá, avisou o José que o Jacó estava doente. Isso é notório no capítulo 48, no versículo 1. E o sujeito, ele está oculto. Quem avisou o José que o Jacó estava doente?
vem o Midrash e nos traz uma clareza em cima do verso 1 do capítulo 48 de Gênesis. Até porque o texto diz que o Jacó estava doente e o José ficou sabendo que o seu pai estava doente. Mas quem avisou? O sujeito aqui no versículo 1 está oculto. Então o Midrash nos explica, o verso de número 1, nos relatando que o Efraim, o filho de José, ele era apaixonado pela Torá. Ele era apaixonado pelas histórias espirituais, pelas instruções do Eterno. E o Efraim, ele era muito agrudado com o seu avô Jacó. Vamos dizer, no nosso linguajar aqui paulista, né? Era um menininho criado com a vovó. É claro, o texto aqui não é no sentido pejorativo. Na verdade, o Efraim, o filho do José, ele não saía da casa do vovô porque ele queria aprender com o mestre. Afinal de contas, o Jacó, ele era o mestre da Torá. Ele estudou 14 anos na Yeshivá de Eber, um dos bisnetos de Noé. O Jacó, o nosso patriarca, ele tinha muito conhecimento da Torá, muita intimidade com Hashem. Então o Efraim, ele não saía da casa do seu avô. E na ocasião, o Efraim, ele sabia que o Jacó, o seu avô, estava muito mal. Então o Rumash vem e nos esclarece dizendo: Efraim, ele foi o informante da situação de Jacó. Então o Efraim, ele chega agora em casa e avisa o seu pai José que Jacó, o seu avô e o pai do seu pai, não está nada bem. E vem então o Midrash e nos diz que até a esposa de Yosef se compadece da situação. Vem então o Midrash e nos explica que quando Efraim conta para José que o Jacó está doente, até a esposa de Yosef se compadece da situação. É isso que nos informa o Rumash. Então nós percebemos, Jacó doente, essa informação chega até José, por meio de Efraim, a família inteira fica triste, inclusive até a esposa do Yosef se compadece. E o Midrash, ele não nos esconde. O Midrash vem e nos informa as palavras exatas da própria esposa de José, de Yosef, que diz o seguinte: a Osnat, a esposa do Yosef, aconselhou Yosef dizendo: receber uma bênção de um tzadik, um justo, equivale a receber a bênção de Deus. Então disse a Asnat, a mulher do Yosef, a mulher de José: leve os nossos filhos a Jacó, a fim de que ele os abençoe. Então nos relata o Midrash que imediatamente o Yosef, ele pega o Efraim e o Manassés e eles viajam para Gozém. Eles viajam para a casa do Jacó com a intenção de visitar o pai e também receber as bênçãos do Jacó. O Yosef leva consigo o Efraim, repito, e o Manassés, e eles vão para Gozém. E para efeito de conhecimento, queridos, nessa época aqui, o Efraim não era uma criancinha pequena. Nos informa o Midrash que ele estava já com 24 anos e o Manassés já tinha 25 anos de idade. E eles estão indo agora, nos informa a Torá, para a casa do Jacó. Então a Torá está desenhando para nós essa história do Jacó doente, a sua família se compadecendo e indo até a casa dele com a intenção de visitá-lo e também de ser abençoados. E nós vamos ver isso no decorrer da nossa história. E aí nos informa a Torá que eles chegam na casa do Jacó. Isso nós lemos em Gênesis
48, versículo 2, que nos diz: E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel, que é o Jacó, reuniu forças e assentou-se na cama. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Comece a imaginar comigo essa história. Jacó doente, deitado na cama, debilitado, muito mal. O José chegando de longe com a sua família para ver o papai, para ver a situação do seu pai Jacó. Mas quando o Jacó, quando o Jacó, ele fica sabendo que o seu filho Yosef estava chegando, nos informa a Torá, no capítulo 48, versículo 2, nos informa a Torá, no capítulo 48 de Gênesis, versículo 2, que Jacó e Jacó reuniu forças para ficar sentado na cama. E aqui tem uma coisa linda que nós aprendemos. Por que o Jacó, ele reuniu forças quando Yosef chegou? Você é uma pessoa curiosa? Você gosta de cavucar a palavra de Deus? Você gosta de pesquisar sobre a palavra de Deus? Então escute o que eu vou dizer. Se nós lermos aqui o versículo de número 2 de Gênesis 48, de modo rápido, vai ser uma leitura superficial e nós não vamos tirar as pérolas, os segredos da Torá para as nossas vidas. Por quê? Pergunta os sábios, pergunta o Midrash. O Jacó reuniu forças para ficar sentado. Então vem o Midrash e nos traz as seguintes palavras. Jacó, debilitado pela doença, estava na cama quando o informaram. Seu filho Yosef chegou. Então o Midrash vem e nos explica que quando o Yosef chegou, o Jacó estava deitado na cama. E vem o Midrash e complementa aqui o verso de número 2 do capítulo 48 de Gênesis. Vem o Midrash e nos diz: fortaleceu-se e sentou na cama. Disse, olha as palavras que o Jacó relatou segundo o Midrash. Apesar da pessoa que chegou ser meu filho, é também um rei. Nós percebemos aqui, pelas palavras do Midrash, e aqui nós aprendemos uma grande lição, que devemos honrar os reis, que devemos honrar nossas autoridades, que devemos honrar os nossos pais, devemos respeitar os mais velhos. Então o Midrash vem e diz que o Jacó relata, apesar de quem está entrando aí é meu filho, ele também é uma autoridade. Ele também é um rei no Egito. Então o Jacó, vem o Midrash e nos diz, Jacó também esforçou-se para sentar-se ereto, pois queria evitar que suas palavras pudessem ser consideradas as de um homem senil. Temia que mais tarde alguém alegasse, o Jacó deu as suas bênçãos quando a sua mente já não estava mais clara. Olha a preocupação de Jacó. Olha a preocupação do Jacó. Quando Yosef entrou pela porta da sua casa, ele tirou forças do fundo do baú para abençoar a vida de Yosef e a vida dos seus filhos. Porque amanhã ou depois ninguém poderia alegar, não, mas quando o Jacó abençoou lá o José e os netos, ele já estava com a mente fraca, nem sabia o que estava relatando. E é por isso que o Midrash vem, olha que coisa maravilhosa, e nos traz essa explicação, e faz todo sentido para nós agora o porquê que o Jacó conseguiu
tirar forças. Faz todo sentido para nós. Uma coisa lógica, bem explicada, faz sentido para nós agora o porquê a Torá nos diz: Israel reuniu suas forças, porque ele queria abençoar o seu filho Yosef e os seus netos com toda a veemência e com toda a seriedade. E daqui nós aprendemos uma coisa muito importante. Apesar de nós estarmos enfermos, debilitados, cansados, passando por tribulações, por adversidades, precisamos nos esforçar para cumprir a vontade de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus para não sermos enganados. Precisamos conversar com Deus, dialogar com Hashem. Precisamos praticar as nossas orações diárias. Precisamos nos sentar na cama, porque muitas vezes o nosso Deus vem nos visitar e precisamos conversar com Ele com muita seriedade. Então é assim que explica o Midrash, referente a esse versículo, que o Yaakov, ele tirou forças para conversar com José. E uma outra pergunta, que é muito curioso, nós temos que fazer aqui no texto, é a seguinte pergunta: como Yaakov sabia que ele estava morrendo? Nós vamos ver isso no próximo vídeo.